Oi pessoal, bom dia. O Marquinho pediu que eu gravasse um tutorial de uso da Open Science Foundation, da plataforma. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como utilizar essa plataforma, como você pode cadastrar a sua pesquisa ou o seu projeto dentro dela. Então, essa é a página principal, né, a página de entrada da OSF. O endereço é osf.io, tá? E caso você não tenha uma senha, então nós recomendamos que você, né, tenha que primeiro criar o seu usuário, sua senha, formulário bastante simples de preencher. E o único cuidado é que a OSF faz essa curadoria, né, de toda a plataforma, e ela não permite o uso de e-mails corporativos ou de empresas, tá? Mesmo que sejam startups, instituições que não tenham, que sejam corporações, eles vão acabar eliminando a sua conta. Então, para que você não tenha problema futuramente da sua conta ter sido desativada, né, use um e-mail pessoal ou um e-mail institucional relacionado a uma instituição de ensino, né, ou alguma instituição das que estão cadastradas, que não tenham nenhum tipo de uso comercial. Caso você já tenha sua conta, então basta fazer o seu login para poder acessar então as funcionalidades da plataforma. Depois que você fizer o seu login, você será encaminhado então ao seu dashboard. Aqui eu já tenho uma lista, né, de ações no meu dashboard. Então são projetos, são pré-registros, registros, né, pré-prints e outras ações que você faz dentro da plataforma da OSF. Tudo bem? Então dentro da plataforma, você vai perceber que nós vamos utilizar principalmente a aba My OSF para poder fazer o registro das ações principais, que são os projetos, que é o objeto de interesse desse tutorial, os registros. Então, você vai trabalhar com alguma revisão sistemática, revisão de escopo, enfim. Você pode fazer o registro dela aqui dentro da plataforma do SF ou consultar outros registros que já existam e os pré-prints. Então, aqui dentro da OSF você tem o Psych Archive, que é uma base de pré-prints. Então, antes de você enviar o seu manuscrito para a revista, você pode registrar ele aqui, já sai com DOI e etc. Tá? Lembrando que todos esses materiais, tanto os projetos quanto os registros pré-prints, eles têm uma curadoria, caso esteja algo fora da, da, do, tudo está previsto, né, dentro dos termos de uso da plataforma, ele pode ser eliminado, ele pode ser retirado. Então, assim como a sua conta, também os projetos, os registros e os pré-prints, eles passam por uma curadoria. Desse modo, para que você possa criar o seu projeto, é muito simples. Você já tem aqui o botão de criar novo projeto. Então, basta clicar nele, você será convidado a colocar o título do projeto, a colocar o local onde esse projeto vai ficar armazenado. Então, você pode escolher qualquer um deles, tá? É o servidor da OSF, basicamente. Fazer uma descrição e, a partir disso, utilizar um template. Caso você já tenha algum registro feito de projeto, né, você pode usar o mesmo template ou simplesmente criá-lo e sem nenhum template. Eu vou criar aqui um projeto para que nós possamos colocar. E ao clicar em criar o projeto, ele vai criar esse projeto e você vai poder se direcionar a ele clicando em Go to Project. Pronto, ele acabou de criar o projeto para você. Basicamente você não precisa fazer mais nada, o seu projeto ele já tem um nome atribuído. Se você olhar aqui em cima, ó, você vê que tem um conjunto de letras, né? VQWTP e a página inicial que é esse overview. Então sempre que você entra num projeto, o seu link do projeto vai ser osf.io e as letras correspondentes a ele. A primeira opção que você tem é deixar o seu projeto privado ou tornar o seu projeto público. Tá? Então, vou colocar ele público aqui para que você possa ter uma ideia de como fazer. E a partir daqui, então, qualquer pessoa pode, inclusive não logada, acessar o seu projeto. Tá bem? Então, essa é a forma de você deixar o projeto privado ou público. Isso vai depender das características do seu projeto.
Dentre as opções que o SF dá para a gente, nós temos uma wiki, que nós podemos, dentro do Edit, né, editar essa wiki. Funciona semelhante a uma Wikipédia. Então, você pode criar as páginas e colocando conteúdos ali. Tá? Então, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, nós temos uma página no SF e nós colocamos os encontros, e aí tem cada semestre dos encontros, eu faço o registro em uma wiki separada, em uma página da wiki separada, e hiperlinko junto com a página inicial dessa wiki. Então aqui você vai colocar links, imagens, informações. Clicando em Edit, você faz uma edição simples, tá? Você tem a opção de fazer uma edição mais detalhada utilizando recursos de HTML, para quem conhece, ou você pode fazer diretamente utilizando os atalhos. Quando terminar, você salva as edições que você fez e aí você tem a visualização como que ela vai ser enxergada por qualquer pessoa externa, né, ao projeto. E você pode comparar versões. Então, ele automaticamente vai salvando as versões. Então, cada edição que você faz cria uma versão dessa página da Wiki e aí você vai encontrando esses resultados. A home é a página inicial, já vem criada, e você pode, nesse botão, adicionar novas páginas da Wiki, estruturando o seu projeto. Então, vamos retornar aqui ao Overview. Dentro do Overview, nós temos uma série de opções. Uma delas, você consegue trabalhar junto com o armazenamento da USF, vinculando alguns arquivos. Então, algum arquivo que você queira disponibilizar para o público referente à sua pesquisa. Pode ser um manuscrito, uma referência, um banco de dados, enfim. Você vai utilizar esse campo e realizar o armazenamento aqui dentro do seu projeto, tá? Além disso, você pode trabalhar com outros componentes que vão te ajudar a organizar o seu projeto, tá? Então, você pode adicionar contribuidores, você pode adicionar tags, enfim. Você pode adicionar uma série de informações dentro desse componente, então você vai rotulá-lo, escolher o local de armazenamento e criar esse componente. Então, imagina que você tem um projeto guarda-chuva. Você pode criar a página do seu projeto guarda-chuva e criar componentes dentro deles correspondentes a algumas ações específicas desse seu projeto. Ou você pode vincular outros projetos. Então, você vai procurar o nome do projeto. Se você já tiver, ele aparece, obviamente, na sua lista. Então, se eu quisesse vincular meu grupo de pesquisa a esse projeto, bastaria selecionar aqui e concluir, e ele já traz todas as informações específicas do projeto, como vocês podem ver ao fundo. Tá? Então, vou vincular o meu grupo. Aqui está a página do meu grupo, e aí a pessoa ela pode ver projetos relacionados àqueles com quais você já está trabalhando. Um deles seria o caso da página do INCT. Aqui no metadados, você pode editar então os dados que vão ajudar a indexar e a caracterizar o seu projeto. Então você pode mudar o título, a descrição, editar a licença, né? Então nós temos uma série de tipos de licença que podem ser atribuídas, né? Então suponha que você vai utilizar o CC BY 4, que é aquela licença que você pode usar para tudo, né? Inclusive para fins comerciais, o conteúdo de um conteúdo específico que foi publicizado. E aí você escolher isso aqui, o seu projeto fica vinculado. Você pode criar um DOI para o seu projeto, tá? Então eu não vou fazer isso, mas você pode criar um DOI para indexar o seu projeto, tags e assim sucessivamente, tá? Então, uma parte muito importante é justamente a de contribuidores. Quando você cria quando você adiciona novos contribuidores, são pessoas que terão a permissão de trabalhar naquele seu projeto, né? E você pode selecionar as permissões dentro de um grupo, tornando a pessoa uma administradora. Então, o criador do grupo, ele sempre já nasce como um administrador, mas você pode criar um outro administrador ou vários outros, né? Um read and write ou só um read. Então, read, a pessoa vai poder visualizar, mas não vai poder editar nada do seu projeto. Isso vale principalmente para aqueles projetos que são privados, né, em que você tem que dar o acesso granular para que as pessoas possam enxergar efetivamente o seu projeto, ter acesso aos arquivos. O Read and Write é usuário comum, então não é um administrador, mas é alguém que pode trabalhar com certo grau de edição, pode incluir novos arquivos, por exemplo, pode fazer a remoção de alguns arquivos. Então, são os usuários, efetivamente, né, que estão trabalhando, que estão ajudando você a administrar essa sua página no SF.
E o administrador, ele tem outras funções administrativas. Aqui você atribui se ele é ou não um contribuidor, né, do ponto de vista bibliográfico, e aí você fecha. Então você vai procurar as pessoas aqui pelo Search Project Contributors, ou você pode, né, pedir para a pessoa o usuário dela, que é o e-mail geralmente é um bom indexador para você conseguir adicionar os contribuidores, e aí que você vai conseguir colocar as pessoas que estão trabalhando no seu projeto. Ao lado, em Project Details, você tem acesso pormenorizado a cada um desses arquivos. Então, você tem outras formas com mais detalhes, mais opções do que você pode fazer, né, não, com os arquivos, com os materiais, com as opções que estão aparecendo aqui no overview. Tá? Então, por exemplo, aqui tem uma forma de você colocar os files, mas aqui você consegue baixar todos como download, selecionar, criar pastas, fazer uma organização dentro da sua página. Tá? Você tem acesso a toda a página da Wiki, você consegue, pelo botão de atalho no Overview, também chegar. Você consegue enxergar, isso aqui não dá para ver lá na frente no Overview, quais foram os registros relacionados àquele projeto. Tá? Então, se eu vou fazer um registro de uma meta-análise ou de uma revisão sistemática, eu vou clicar aqui, ele vai me direcionar a esse registro, tá? E vai vincular automaticamente ao meu projeto. A lista de contribuidores, você pode criar aqui um link, né? Um link que ele é só para visualização, mas que ele é muito interessante para você poder compartilhar com as pessoas, para poder depois mudar, inclusive, o status delas, né? Elas vão entrar no seu projeto como visualizadores, e aí você pode mudar o estado delas para participante do seu grupo. Então, quando você cria esse link, tá? Você dá um nome, ele vai criar automaticamente um link para você, e todas as pessoas que acessarem por esse link entram na sua lista de contribuidores com a permissão de read. E aí você depois pode efetivamente mudar esse status dele dentro do seu projeto, do usuário dentro do seu projeto. E aqui você tem o curador, tá? Então você tem a opção de trazer pessoas que você possa atribuir o status de curador. Você tem o Analytics, né? E aí agora são umas informações estatísticas. Você pode adicionar conexões com outros serviços como GitHub, Google Drive, OneDrive e assim sucessivamente, um serviço de nuvem, Dropbox, o próprio S3, que é um bucket da AWS. Enfim, você tem a conectividade com alguns outros serviços que vão tornar o seu projeto, né, talvez mais completo, você vai poder disponibilizar outros tipos de recursos, e você pode vincular alguns outros serviços, os serviços, né, eles vão aparecer aqui quando você tiver já conectado ou adicionado os seus add-ons, tá? E aqui, a última parte, os settings finais do seu projeto, em que você pode explorar para poder trabalhar essa questão de notificação de e-mails, se a wiki efetivamente vai ser disponibilizada, se ela vai existir e assim sucessivamente. Então, você consegue ter uma visão administrativa. Dessa maneira, você consegue adicionar o seu projeto, torná-lo público ou privado e vinculá-lo aos projetos do INCT. Obrigado, qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Um abraço.